Que alegria poder falar de Jesus com você nesta noite. É um grande prazer. Como o Felipe falou, não tem inglês hoje aqui, mas tem um português talvez bem falado, para você entender bem. Amém, meus irmãos? Toma aí a sua Bíblia nas tuas mãos, e eu quero compartilhar com você, já que nós estamos vivendo o mês da família. Já iniciamos a semana passada, no dia 1º, uma série de mensagens sobre família, e eu quero então compartilhar com você isto nesta noite. E está registrado no segundo livro do Reis, segundo livro, capítulo 4. É uma história sobre uma linda família. Segundo Reis, no capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. A presença dele está sobre este lugar. Aleluia. E diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E o último: e sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Pai, fala conosco, que a tua palavra venha sobre os nossos corações, nos reanimando, nos fortalecendo, trazendo a cura, e aquilo que o teu filho veio buscar da tua parte venha como resposta através da sua palavra. Toca em nossos corações, fala conosco, faz tudo aquilo que está no teu coração e aquilo que o Senhor já escreveu sobre nós, sobre esta igreja e sobre as nossas vidas. Nós oramos, somos agradecidos a ti nesta hora, em nome de Jesus. Digam amém. Podem assentar em nome de Jesus. Se você puder aplaudir pela palavra do Senhor, que a palavra de Deus ela é eficaz, e a palavra de Deus ela é viva, e ela traz saúde quando nós a recebemos com todo o nosso coração. Amém, meus irmãos? Queridos, eu tenho que lembrar você, já foi dito aqui diversas vezes, mas eu tenho que lembrar você que não existe família perfeita, não é? Existe família abençoada. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, principalmente com a visão e um olhar diferenciado, estudando as famílias da igreja, você vê que as famílias que está aqui na palavra de Deus não é diferente da tua. Tem problemas, enfrentaram dificuldades, tiveram momentos bons, tiveram momentos difíceis, tiveram tanta preocupação, tiveram alegrias, festa, luto, tristeza. E a palavra de Deus é uma coisa tão impressionante que ela não escondeu o defeito de ninguém. Isso é lindo, né? Tá tudo lá. Para quê? Para que a gente tire exemplos para a nossa vida e a gente realmente acredite no poder da palavra, no poder de Deus, porque tudo que Deus está escrevendo aqui é para você, é para mim, é para nós como seres humanos. Não é para ET, não é para quando você chegar no céu, não, é enquanto você estiver aqui na terra. Quando você ser gente, ser pessoa, ter família, estar em família, a Bíblia sempre vai trazer uma palavra para direcionar você. Amém? Então, eu coloquei aqui, e esse título da nossa mensagem hoje é esse aqui, ó:
o caminho da restauração familiar. É óbvio que você vai ter vários caminhos, porque a palavra de Deus, ela é 66 livros, e todo livro da Bíblia, ele traz uma direção e traz um caminho a você. É verdade que quando você está atento a ouvir a voz de Deus e a palavra de Deus, você tem uma outra ótica das coisas. Se você tentar ouvir pelo seu próprio ouvido humano e pelas suas perspectivas humanas, você não vai entender a Deus. Mas se você pedir ajuda ao Espírito Santo para você compreender os propósitos dele na tua vida e qual é essa vontade tão expressa através da Bíblia Sagrada, aí sim você começa a entender de pouquinho em pouquinho qual é o plano, qual é o projeto, qual é a missão de Deus para você aqui na terra. Porque todos nós temos uma missão. Todos nós fomos feitos com projetos. Deus colocou em nós projeto. Por isso que o ser humano é um ser que não dá para ser estudado. É incalculável o que você pode fazer através da sua inteligência, através da sua habilidade. O que Deus colocou no ser humano é uma coisa incrível. A sua mente, as suas células que se renovam. Olha como eu estou nova, gente. E nem vou dizer a minha idade. Depois, outra hora eu digo. Deus faz isso com a gente. É só Deus que pode fazer. E você pode renovar não só o rosto, a cara, a vida, mas você pode renovar todas as áreas da sua vida. Eu escolhi esse texto aqui para realmente falar sobre família, porque eu entendo que a vida dessa mulher, que não diz o nome dela, estava numa situação mais difícil para um ser humano enfrentar. Ela havia perdido o seu marido, e nessa época em que ela vivia, era uma época com talvez muito maior dificuldade do que a gente possa entender e enfrentar nesses dias de hoje. E ela perde agora o seu marido, e o marido que havia deixado dívidas, e aquele tempo antigo não se perdoava dívida. Não se esquecia dívida, porque a palavra era algo muito importante. Quando alguém dizia, eu vou te pagar, a pessoa pagava mesmo. Não precisava acertar promissória, não precisava ir no Serasa, a pessoa ia, fazia por onde pagava. E nesse aspecto, a mulher sabia da dívida do filho e do marido, e o credor veio até ela. Porque naquela ocasião, se pagava dívida com o que tinha. Se não tinha vaca, se não tinha carneiro, se não tinha bezerro, tinha que pagar com os filhos. Agora pensa você, a mulher já estava viúva, o suprimento daquela casa já havia sido levado, e a única esperança que ela tinha, que seriam os seus filhos, para o sustento. Eu imagino que essas crianças não eram adolescentes, não eram jovens, eram crianças pequenas. E o credor vem, bate a porta dessa mulher e diz a ela, nós vamos levar os teus 2 filhos como pagamento da nossa dívida. Gente, pensa um pouco, você mamãe, você mulher, mesmo que você não tenha filhos ainda, como é duro para uma mãe que já é viúva entregar aquilo que lhe resta, porque para entregar um filho para uma causa ainda mais ou menos boa, né? Você já chora. Tem gente que põe a criança na escola, no prezinho, no jardim da infância e sai chorando, né? Deixa com a sogra, sai chorando, vai trabalhar, fica chorando porque o bebezinho está lá sozinho. Agora imagina você entregar e nunca mais você vai ter direito de ter esses filhos. E outra, a geração estava comprometida, porque eles seriam escravos, gente. Iriam crescer, se casar, ter filhos, e os netos dessa mulher também seriam escravos. Era uma situação perdida, era uma situação sem solução. Será que Deus está falando com você? Que às vezes a gente tem problemas em casa, que parece que não tem jeito, não tem solução, não tem como rever aquela situação. Será que Deus está falando aí com você? Então a primeira coisa que eu quero conversar com você, quando tudo diz que não, quando tudo na sua vida está dizendo não, você precisa sair
do natural. Dá uma cutucadinha no seu irmão lindo aí que está do teu lado. Fala para ele: se tudo está dizendo não na tua vida, saia do natural, meu irmão. Sai. Você precisa sair do natural. Porque a vida é difícil, as lutas são muitas, a dificuldade vem, dívida todos nós precisamos fazer para viver. Porque quem é que vive sem dívida? Também não dá para viver sem dívida. Tem que ter dívida para sobreviver, ou não é? Então as dificuldades nós vamos ter. E muitas vezes elas vêm sufocar. E muitas vezes ela diz a você que não tem mais jeito, que você vai viver assim, que a sua vida vai ser de escravidão, que os teus filhos vão morrer desse jeito. É hora de nós sairmos do natural, meus irmãos, e começarmos a enxergar no sobrenatural aquilo que Deus falou, aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Será que tem crente aqui neste lugar, nesta noite, que ainda acredita no poder da palavra de Cristo? Ah, pastora, mas pelo amor de Deus, você não sabe o que eu estou enfrentando. Será que não foi Deus que está permitindo para você sair do natural? Porque a gente pensa também só no natural. Oh meu Deus, como minha vida é dura, olha isso, olha aquilo. Para com isso. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle dessa situação. Eu sei que muitas vezes, irmãos, você não sabe o que fazer. Eu entendo isso. Porque quando a gente não busca, a gente não tem o que fazer. Mas Deus sempre tem uma estratégia para nos dar. Sabe o que ela fez? Ela vai atrás do profeta. Olha só, ela foi até o Eliseu. E ela disse para ele: Eliseu, meu marido morreu. Você conhecia ele, você sabe quem ele era. Ele sabe, o Eliseu sabia quem era o marido da mulher, gente. Foi uma conversa muito honesta. Não dá para maquiar com Deus. Não dá para se esconder dele. Não dá. Ela vai até o profeta e ela diz toda a verdade. Que é tão bom ter a verdade do nosso lado, né, gente? É tão maravilhoso. Porque a mentira é assim. Se você conta uma mentira, você vai ter que contar a outra, para esconder a primeira. Se você conta a segunda mentira, você vai contar a terceira e a vida vira um inferno. Por isso que a Bíblia diz que a verdade liberta, libertará. A verdade nos liberta. Mesmo que doe, mesmo que seja difícil, tenha a verdade na sua vida. Principalmente quando se fala de família, gente. Mentir na família é pior negócio. É ou não é? Pior negócio é mentir na família. Você mentir lá fora, tudo bem, ninguém nunca vai ver tua cara. Mas dentro de casa, fica difícil. Porque aí você mente um pouquinho, vai... E depois para voltar, zerar de novo. Aí você fala, vou embora, que nem o menino aqui, ó. Vou mudar de mãe. Não quero mais essa mãe. Não quero mais essa vida. Não quero mais essa família. Por quê? Porque o problema não está na família. O problema está em mim. O problema está em nós. O problema está em você. Está na família, a família de Deus. O pastor já falou aqui, a família é um projeto do coração de Deus, do teu pai. A tua família, o teu relacionamento, esse casamento foi Deus quem te preparou. E eu quero te lembrar que você um dia orou e pediu a Deus. Por isso que um dia você está vivendo. Não reclame, agradeça a Deus, faça alguma coisa, sai do natural e deixa Deus guiar você para um novo caminho. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia. Quando você sai do natural, você encontra a resposta. Às vezes eu encontro as pessoas dizendo, não sei o que fazer, não sei o que pensar, não sei como resolver isso aqui. Entra no sobrenatural de Deus. Porque quando você sai do natural, você encontra a resposta. A resposta só tem em Deus, só tem na palavra de Deus. E só para fechar esse primeiro momento aqui, a verdade ela também cura. Quando você expõe com verdade, a choro, a perdão, a renovação,
E se você ainda não viveu isso, querido, eu quero te aconselhar você trazer a verdade para dentro da tua mesa, para dentro da tua casa. Seja sincero com a tua esposa, seja sincero com o teu marido, com os teus filhos. Traga a verdade, que quando você traz a verdade que chama Jesus, quando você traz a tua mesa, tudo muda, tudo muda. A gente não pode se enganar. A gente precisa trazer a verdade de Jesus Cristo para dentro da nossa casa. Pastora, mas não tenho coragem, eu não posso fazer isso. Você pode, todas as coisas nós podemos, porque Ele nos fortalece. Você é uma pessoa de Deus, você tem uma unção de Deus. Você só precisa sair daqui e começar a andar num patamar um pouquinho maior, de andar na espiritualidade, onde Deus vai guiar você, onde o Espírito Santo vai guiar a tua casa. E os dias serão difíceis, as lutas vão surgir, os pagamentos você vai ter que fazer, mas quando você anda no Senhor, a Bíblia diz que o justo, ele não tem falta de nada, porque o Senhor, Ele trará o suprimento e a porção que você precisa todo dia, todo dia, todo dia. Eu nunca vi um justo padecer necessidade, diz a palavra de Deus. Aleluia! Oh, e eu creio nessa palavra. Aleluia! Segunda coisa, não pare onde você está, como se fosse o seu destino. A vida muda toda hora, meus irmãos. A nossa mente muda toda hora. Às vezes em um dia só a gente tem vários comportamentos e pensamentos, né, meninas? Principalmente quem está assim na terceira idade, que nem eu. Toda hora você muda. Toda hora a vida muda. Toda hora é uma novidade. Toda hora é um momento diferente. Mas o importante é que você não pare neste momento da tua vida como se fosse um destino eterno, como se nunca fosse mudar nada. Porque eu vou te dizer uma coisa: tudo passa. Tudo passa, tudo muda. As coisas não são para sempre. Hoje você não está bem, mas amanhã você vai estar melhor. Nós acabamos de cantar aqui. Hoje as coisas não estão lá do jeito que você quer, mas você vai orar, você vai buscar Deus, e daqui um pouquinho você já vai estar glorificando a Deus pelas vitórias que irão chegar sobre a tua vida. Aleluia, eu creio nisso. Não pare, não pare. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: não pare. Essa mulher, ela tinha uma decisão para fazer na vida dela. Ela podia parar e entregar os meninos, porque ela não tinha dinheiro, ela não tinha marido, ela não tinha o que fazer. Ela poderia ter tomado uma decisão que muitas pessoas tomam hoje: não aguento mais essa casa, eu não aguento essa família, eu não luto mais, eu vou parar. Diga misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja, para que a gente não pare de lutar por aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Deus te confiou uma família, Deus te confiou filhos, Deus te confiou um lar. Não pare de lutar, não pare de batalhar por aquilo que Deus te entregou. Mas eu não aguento mais, pastora, eu estou parada. Mas hoje é noite em que o Espírito de Deus vai te impulsionar. Ele vai te dar força, Ele vai te dar comida, Ele vai te alimentar, para que você caminhe de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque há solução para aqueles que creem no poder da palavra de Deus. Aleluia, aplauda mais uma vez. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Não tenha medo de enfrentar as situações na vida. Não tem medo não, irmão. Porque se você ficar com medo, você vai parar e não vai andar. Mas o tempo está passando, entendeu? Se você lutar, o tempo passa. Se você não lutar, o tempo também passa. Então vai logo. Começa hoje, começa agora. Se você desistiu do teu marido, toma esse marido de novo nas mãos e começa a orar pela salvação dele. Se você desistiu dos teus filhos, porque eles já estão perdidos, toma esses filhos nas tuas mãos de novo. Ore de novo por eles, profetiza sobre a vida deles. Não pare de lutar. Cansar, todo mundo cansa, gente. Tem dia que está cansada.
Aí quando você está cansado, você toma um chazinho, descansa e volta para a batalha. Deus está te chamando para a batalha. Deus está te chamando para lutar como família. E eu vou dizer uma coisa a você não pode descansar. Mesmo que você descanse um pouco, você não pode descansar e nem parar. Porque no dia que você descansa e para, o diabo vem e rouba você. Porque o diabo trabalha 30 horas por dia, mata, rouba e destrói. O diabo só mata, rouba e destrói. Agora eu vou dizer uma coisa, irmãos, não fique bravo. Mas se você também não fizer nada, não reclame, porque Deus não abençoou você. Eu estou de braços cruzados, fazer mais nada. Então não fica aqui não. Não vem aqui não ouvir palavra de incentivo, palavra de fé, palavra que te põe de pé. Não vem não. Porque se você está aqui, Deus quer que você se incomode com essa situação. Deus quer que você se inspire e comece a lutar de novo, e 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 de novo. Não se canse, não se canse, não se canse, igreja. Não se canse. Não é tempo de se cansar. Pastor, mas fiquei tão cansada com a pandemia, fiquei tão doente, perdi tanta coisa. Olha a minha vida como está. Para de olhar para você, olha para o Deus Todo-Poderoso. Ele pode. Se você olhar para você, nada vai acontecer. Mas quando nós olhamos para Ele, quando nós fixamos os nossos olhos nele, nós sabemos que uma hora dessa virá sobre a nossa vida. Ele pode surpreender você. Ele pode, e não é com palavras, querido. Eu não digo isso porque eu estou só pensando, é porque nós vivemos isso todo dia. Aleluia. Não pare, porque este momento que você está vivendo não é o que Deus tem preparado para você. Diga aí para o teu irmão mais uma vez: tudo isso que você está vivendo não é o que Deus tem para você. O que eu faço, pastora? Toma uma atitude. Toma uma atitude hoje. Essa mulher, ela foi até Eliseu, ao homem de Deus. E aqui eu quero dar uma paradinha com você. Porque Deus, Ele faz coisas que a gente não compreende. E se a gente tentar compreender também, nós não faremos nada. Porque as coisas de Deus é loucura para nós, humano. E ela foi atrás daquele homem de Deus. E ele faz uma pergunta incoerente no ponto de vista. Ele diz para ela, porque eu imagino que ela demorou um pouco para ir. O marido morreu, as coisas foram acabando dentro de casa, não tinha provisão, não tinha mais nada, até que os credores vieram. Demorou um tempo. E ele pergunta a ela: o que você tem em casa? Sabe o que ela responde? Eu não tenho. Eu sei que quando você olha para a tua família, você diz: essa família não tem nada. Tem nada que eu quero, não tem uma herança. Será que meu pai não tem uma herança aí não para deixar para mim? Não deixaram nada. Os que se foram, os que estão vivos também ainda não tem nada. Às vezes a gente faz isso, né, gente? Como a gente é fraquinho na fé, né? A gente é tão falho. A gente olha para nós e a gente fala: meu Deus, não tenho nada. Como não tem nada? Você é lindo. Você é maravilhoso, está com saúde, fala, canta, anda. Tem coisas que você faz hoje que você não fazia. Sabe dirigir, tem um trabalho, se formou na faculdade, se não formou na faculdade, tem um bom emprego, ou se não tem um bom emprego, sabe trabalhar de alguma coisa. Não está morto, está vivo. Tem um futuro pela frente, pode sonhar de novo. Se perdeu alguma coisa, precisa esquecer e começar uma nova vida para Deus te dar novas oportunidades. Gente, começa a enxergar a vida com os olhos de Deus para você. Que Deus pensa de você, que Deus pensa da sua vida. Pare de dizer: eu não tenho nada, eu não sou nada, olha, minha vida é um nada. Eu vou dizer uma coisa: você pode até não ter nada agora, mas comece a profetizar o que você quer ter na sua vida para o futuro.
como que vai ser a tua vida daqui 5 anos, como vai ser a tua vida quando você envelhecer, como vai ser a tua vida quando você ficar um pouco mais jovem, como vai ser a tua vida. Começa a profetizar. Palavras têm poder, e Deus te deu autoridade para você profetizar como vai ser a tua vida, meu amado. Não se conforme, não pare, você não está no destino que Deus já preparou para a tua vida. Aleluia. Irmãos, ela declara para o profeta: eu não tenho nada. Opa, peraí, lembrei. Gente, essa época aqui, existiam 2 coisas que eram mais preciosas naquela ocasião, que era o azeite e o vinho. O vinho representa muita coisa. E o azeite, nessa ocasião, ele era combustível para iluminar. O azeite, ele servia para o templo, para o holocausto, para a adoração do Senhor. Então, mais ou menos, para você ter uma noção do que era, aquela ocasião, vinho e azeite, era como se fosse hoje para a gente petróleo e ouro. Petróleo tem muito valor? E ouro? Ela tinha ouro dentro de casa. Tinha dentro da casa dela um pote de ouro. E ela havia esquecido disso. Mas quando o profeta pergunta a ela, ela diz: opa, lembrei, eu tenho eu tenho um pouquinho de azeite, eu tenho um pouquinho de ouro ainda lá na minha casa. Sabe o que eu entendo isso? Para Deus a gente não precisa ter muita coisa. Deus diz a você que não é para você ter uma fé do tamanho dessa igreja, não. Você precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque Ele conhece a nossa fraqueza, e Ele sabe que somos pó dessa terra. Ele sabe quão pequeno nós somos, Ele sabe quão volúveis nós somos. Mas basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para que Ele faça um grande milagre na tua vida. Será que você pode dizer a Ele: vem Espírito Santo e faça alguma coisa em minha vida, porque eu tenho essa fé? Do tamanho de um grão de mostarda, pastor? Exatamente. É do tamanho de um grão. Ele já pode realizar. Será que Ele pode realizar um grande milagre aí? E ela diz: eu tenho lá um pouquinho de azeite. Eu acho que no pensamento ela diz: mas o que é esse pouquinho de azeite para a dívida que eu tenho que pagar? Não é nada. E Ele dá uma estratégia a ela. É aqui que eu quero parar um pouquinho, porque às vezes o profeta de Deus, ele é ignorado. E não estou falando do profeta que fala em línguas e fala para você que você vai ser rico e você vai casar. Não estou dizendo isso. Estou falando do teu pastor ou a tua pastora. Há poder naquilo que sai desse altar. E eu zelo pela minha vida, porque eu reconheço esse poder que há sobre nós, profetas de Deus. Porque ainda tem profeta na terra. Muita gente se corrompe, muita gente faz muita coisa feia, mas ainda tem profeta. Elias pensou que estava sozinho, e ele sentiu vontade de morrer. E ele vai para uma caverna e ele diz: Deus, eu estou sozinho, é melhor o Senhor me matar, me levar para o céu, porque não restou profeta nenhum mais aqui na terra que seja fiel ao Senhor. E Deus diz para ele: bobinho, levanta daí, menino, tem mais 7.000. Eita, Jesus, é mesmo? Não, são 7.001. Vamos embora. Quando Deus dá uma estratégia a um profeta, siga. Porque o teu milagre depende de uma palavra. Não acredito não, então o problema é teu. Porque eu acredito. Ele fala para ela: você vai pedir vasos emprestados? Peraí, mas quem está com dívida ainda pode pedir alguma coisa emprestado para alguém? Logicamente não. Provavelmente, se você já deve muito, o que você faz? Você se esconde dentro de casa, né? Agora, pedir mais coisa emprestada ainda, que vergonha. Que vergonha.
Como assim, Deus? Como assim, profeta? Você não está entendendo? Eu já tenho dívida. Peraí. Cartão bloqueado, dívida no banco, já o limite já foi. Como chama aquela conta especial? Cheque especial já foi tudo. Como que eu vou pedir mais alguma coisa emprestada? Ela podia questionar, né, gente? Falar, profeta, não tem uma coisa mais fácil para eu fazer? Deus não é Deus de coisas fáceis. Deus sempre vai te pedir algo difícil. Agora olhe para esse lindão e diga para ele: Deus sempre vai te pedir coisas difíceis. Coisa fácil você está fazendo aí, mamão com açúcar, a gente compra na feira. É ou não é? Mas entregar dízimo, dói ou não dói? Dói. Fazer voto na igreja? Dói. É difícil ou é fácil? Servir a Deus quando lá em casa o negócio está pegando, está tudo difícil. Morreu, tem morte, tem luta, tem dificuldade. Aí você está aqui servindo ao Senhor. É difícil? Claro que é. Eu vou servir a Deus só quando de lá em casa estiver tudo bem, sabe, pastora? Se tiver mais dívida, o marido morreu, mas vou arrumar outro. Aí a gente vai consertar a vida. Quando tiver tudo bonitinho, eu venho. Não vai vir. Não vai vir, porque Deus, Ele vai tentar fazer com que a gente se esprema para crescer, amadurecer na fé. E se Deus não permitir coisas como essa, a gente só engorda, não fisicamente falando, mas espiritualmente falando, e a gente vai ficando só sentado. E aí a gente tem um profeta na Bíblia que ficou só sentado, e a cadeira dele caiu, ele morreu com o pescoço quebrado. Deus não quer que você se assente nas cadeiras da fé. Deus tem uma corrida para você. E a corrida da fé não é para quem está sentado. A corrida é para correr. É para correr, é para andar, é para correr. Não dá para ficar sentado. Você tem que ir, meu irmão. Aleluia. Mas profeta, pedir coisas emprestadas a alguém que já está devendo? Sim. Porque se for fácil, gente, Deus não faz coisa fácil. Deus faz o impossível. O impossível é de Deus. O possível está nas nossas mãos. E ela vai, chama os meninos. Eu como mãe, tá, gente? Você recebe uma palavra, tem que dividir com a família. Agora uma notícia, né? Porque os meninos não sabiam o que estava acontecendo. Senta as crianças e fala: mãe, tem uma notícia. É uma notícia boa ou uma notícia ruim? A boa é que eu fui no profeta. Ok, mãe. A ruim é que ele mandou a gente trabalhar. Vai ter jeito não, meninos. Pensa, a mãe compartilhando, meus irmãos, uma verdade espiritual para aquelas crianças. E eu acho tão lindo que ela convence os meninos. Talvez aquelas crianças não tivessem experiências ainda espirituais, porque o profeta naquela ocasião, ele vivia com Eliseu. Existia um seminário, existia alojamento, e esses homens, eles viviam ali dentro daquela igreja. Tinha sua família, mas o pai estava dentro da igreja. E a mãe agora tem a responsabilidade de compartilhar com essa pequena família, com seus filhos, uma verdade e uma ordem de Deus. Porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você compartilhar com toda a família. Já fez jejum dentro de casa para todo mundo? Não, né? Então tenta fazer amanhã. Ou domingo que vem, pronto, que amanhã está todo mundo trabalhando, é fácil. Mas domingo que vem, gente, não vai ter café da manhã, todo mundo vai jejuar. Aí você me conta depois como vai ser a sua experiência. Se você convencer já está valorosa já, minha amada. Mas ela convenceu os dois. Ela compartilhou dentro da sua casa o que Deus havia mandado fazer. Será que você teria coragem? Chamar a tua família e falar: gente, a partir de agora, essa casa é de Deus, essa família é do Senhor. Aqui não entra mais música mundana, aqui não entra mais pornografia, aqui não entra mais filmes que diz contra Deus. Aqui nessa casa é o evangelho do Senhor. Aqui nessa casa vai reinar o amor. Será que tem alguém ainda pode fazer isso? Deixa Deus falar com o teu coração hoje. Porque às vezes a gente precisa fazer alguma coisa.
Porque às vezes os filhos ou a família, eles sabem que a gente é nervosinha, chorona, briguenta, chuta os cachorros, é ou não é? A gente não deixa esconder isso da família. Todo mundo sabe quem a gente é ou não é? Hoje você almoçou lá com a sua família, você viu. Ninguém esconde nada, é ou não é? Todo mundo é o que é. Dá para esconder da família quem a gente é. Mas às vezes a família não sabe que a gente é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher de palavra, um homem de palavra. Às vezes a tua família ainda não sabe que você serve a Deus, que você é um diferencial. Porque se a gente for só lá fora, querido, a gente pode perder a nossa família. E a palavra de Deus diz que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder os meus filhos e o meu marido dentro da minha casa. Não vai adiantar muita coisa. A gente precisa entender essa verdade. De trazer o evangelho de volta para a mesa. De trazer o poder de Jesus Cristo para dentro da nossa casa. Como que você pode fazer isso? Abre a tua boca e começa a profetizar Deus de novo ali dentro. Traz a presença do Senhor. Tira os ídolos mundanos e traz a palavra de Cristo. Traga louvores que bendigam e exaltam o nome do Senhor. Restaura de novo o altar de Deus dentro da tua casa. Restaura o altar dentro da tua casa, querido. Porque os nossos lares não tem mais diferença com os lares mundanos. Meu Deus. A gente tem que ser a diferença aqui na terra, gente. Você sabe que quando Deus mandou o anjo da morte, Deus mandou um anjo de morte no Egito. E o povo que cria em Deus, eles tinham que matar o bezerro e passar nos umbrais da porta o sangue daquele cordeiro, para dizer: essa casa pertence a Deus. Anjo, não mate os meus filhos, porque essa casa, ela está ungida com o sangue desse cordeiro, que foi um mandamento de Deus, e essa casa não vai ter morte. Se você trouxer a presença de Deus para a tua casa, não haverá morte. Se você ungir os teus umbrais de novo, não haverá domínio do inferno. O diabo não vai ter poder contra você, a sua casa, a sua família, porque a palavra de Deus diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te livrar em todos os teus caminhos. Aleluia. Pode aplaudir. Ela ouviu o homem de Deus. E ela passa pela vergonha, pela dificuldade que já estava vivendo. E começa a pedir os vasos emprestados aos seus vizinhos. Amados, os vizinhos são testemunhas oculares de quem somos. Os vizinhos sabem se a gente é crente ou não. Eu sei se a minha vizinha é crente ou não. Por isso que eu já tratei de evangelizar as duas dos dois lados. Foi: minha filha aceita Jesus, aí uma aceitou. Se batizou, está lá servindo ao Senhor. Aí comecei a orar pela outra que era mais perturbadinha ainda, mas já está servindo ao Senhor também. Porque eu quero ouvir os meus louvores e não quero ninguém me incomodando. Eu ouço música o dia inteiro, até que o pastor abra o portão. Quando eu ouço, abaixo, desligo não, abaixo. Porque os vizinhos, eles nos ouvem. Eles sabem a hora que você chega. Eles sabem a hora que você sai. Tem umas que sabem a hora que você põe um tamanco, né? Ou não põe, né? Levanta um falso, não põe tamanco, estão falando que você está de tamanco. E é muito importante, nós cristãos, não que a gente está preocupado com todo mundo, mas é importante que você tenha uma vida santa, louvável a Deus, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. E o diabo, em Apocalipse, diz que ele nos acusa de dia e de noite. Ele é o acusador dos irmãos. Ele é o acusador teu. Ele vai tentar te acusar de alguma coisa. E a pessoa que vai tentar te acusar mais próxima é o teu vizinho. Diga misericórdia, meu pai.
Então, às vezes, o diabo vai tentar você por causa do vizinho. Eu sei disso. Vai botar o lixo na tua porta. Você vai querer xingar o vizinho, né? Tem bons vizinhos. Tem bons, né? A gente não pode falar de todos. Tem bom a dona Maria, né? Que cuida quando você sai, ela cuida da porta. Dá uma olhadinha no cachorro. Tem uns bons, mas tem uns que ele só pensa no mal. E o provérbio diz que tem pessoas que só pensam em maldade, que enquanto ele não faz a maldade para o outro, ele não está feliz, gente. E a gente precisa vigiar e orar sempre. E dar bom testemunho. Então, quando você quiser gritar alguma coisa lá na sua casa que não for bom, toma um copo de água. Você quer xingar? Toma um gole d'água. Principalmente quem mora em apartamento, né, Jesus? Meu Deus, meu Pai, como tem que ser crente. Não é verdade? Mas que Deus te dê uma casa térrea, em nome de Jesus. Pra você viver feliz com a tua família, viu, irmão? Principalmente quem tem criança pequena. Gostoso gritar, né? Com os pequenininhos. Você grita, eles choram, eles se jogam no chão, quebra. É uma alegria. Quem tem criança pequena é uma alegria dentro de casa. Aí vai crescendo, não muda nada. Continua a alegria, viu, gente? Continua a mesma coisa. Muda nada. Mas ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Eu entendo isso por quê? Porque vieram muitas vasilhas. Muita gente ajudou aquela mulher. Muitas pessoas entregaram a ela as vasilhas. Ao ponto dela encher tantas vasilhas que ela pedia mais e não tinha mais. E a última lição, a terceira, por favor. Deus sempre confirma aquilo que Ele diz. A palavra de Deus é uma verdade para todos nós. Não é uma verdade isolada. Não é uma verdade só para você, mas é uma verdade completa. Deus faz aqui e Ele vai ligando os pontos ali e Ele vai deixando você muitas vezes aqui para você ir sozinho, mas Ele te ampara de novo e Ele vai te ajudando e Ele vai te ajudando e Ele vai confirmando. A Bíblia diz que Ele confirma as obras das nossas mãos. Ele confirma as obras da tua mão. Você vai fazendo e Deus vai abençoando. Você vai orando e Deus vai abrindo a porta. E se Deus fechar a porta, é porque Ele tem uma melhor para você. Porque toda porta que Deus fecha, Ele vai trazer sobre a tua vida duas portas. Virá sobre você a dupla honra. Deus não deve nada a ninguém. Toda vez que Ele fecha alguma coisa, é porque Ele está te preparando algo muito melhor. Oh, aleluia. Aleluia. Deus quer que você comece a realizar coisas através da sua fé. Comece a pensar em outras coisas, naquele mundinho que você está vivendo, está te fazendo mal, está te deixando doente, está te deixando enfermo. Tenta começar a olhar com o olhar de Deus para a tua vida. Estou entendendo nada, pastora? Você vai entender. À medida que você busca Deus, Deus começa a revelar a você. Pensa, o profeta disse assim para ela: você vai entrar na sua casa, você vai fechar a sua porta, não deixa ninguém ver o que está acontecendo lá dentro. Entra com os teus filhos, sozinha com os teus filhos, e começa a encher estas vasilhas. Tem uma palavra de Deus para você. Eu não posso fazer lá na tua casa aquilo que você precisa fazer. O pastor não pode ir lá derramar azeite onde você já recebeu a ordem de Deus e já tem a autoridade para fazer dentro da tua casa. Ah, não, pastor, agora piorou o negócio. Pensei que você ia lá, ia mandar um obreiro, ia mandar um diácono, um pastor, pode ser até o Gustavo, esse menino ungido. Leva lá, pastora, que as coisas vão acontecer na minha vida. Não vai acontecer. Deus ungiu você. Você precisa começar a fazer sozinho, no secreto, em família, para que todos vejam a bênção de Deus sobre a tua vida. Sabe aquele projeto que você faz com a sua família?
Olha, meus filhos, a nossa vida vai ser assim. Ó, esposa, a gente vai mudar dessa casa. Você está doido? Mas nós vamos. Não tem condições, não tem condição agora, mas nós vamos realizar em nome de Jesus. É claro que você não pode sair dali contando para Dona Maria, né? A vizinha, para a vizinhança toda. Porque o diabo vai tentar roubar os teus sonhos, vai tentar roubar os teus planos. Mas a gente precisa começar a fazer projetos em família. Fechar a porta da nossa casa, porque está muito aberta. Todo mundo sabe das tuas dificuldades, todo mundo sabe das tuas dívidas, todo mundo sabe da tua vergonha, todo mundo sabe do seu lamento, e isso não agrada a Deus. Porque nós envergonhamos o evangelho quando a porta da casa está aberta, quando todo mundo tem acesso, quando todo mundo vê, quando todo mundo sabe, quando todo mundo está dizendo. Não agrada a Deus, e Deus não pode fazer nada. Mas quando você entra dentro da tua casa, e Jesus mesmo falou sobre isso, olha, quando vocês tiverem problemas, meninas, irmãs, quando você tiver dificuldade, meus irmãos, querido, quando você tiver problema financeiro, quando você tiver problema com teus filhos, no teu relacionamento, na tua empresa, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus. Ele está no secreto, Ele está lá em cima, Ele está lá no céu, mas Ele vai ouvir você. Ele sabe a dor da tua alma, Ele sabe as tuas dificuldades, Ele sabe o problema que você enfrenta, Ele conhece você, e quando você expõe a Ele, Ele começa a derramar uma cura sobrenatural sobre você, a tua casa e a tua família. Aleluia. Viver em família não é fácil, mas não é impossível. Quantas vezes eu fui acordada na madrugada e o Senhor disse: Bianca, ora pelos teus filhos. E eu dizia: Senhor, mas está tudo bem. Eu ia num quarto, estava um dormindo, eu ia no outro, também estavam dormindo. Está tudo bem, vai orar agora. Em poucos dias eu via o livramento do Senhor. Porque quando você faz aqui, é porque Deus já está querendo operar ali, meus irmãos. E tudo que você faz para a tua casa, para a tua família, vale a pena. Ninguém precisa saber, mas você precisa saber que você precisa fazer. Vou repetir de novo: ninguém precisa saber, mas você precisa saber que você tem que fazer. Não dá para ficar parado. Você não pode ficar parado. Você precisa fazer alguma coisa. Olha só o que a Bíblia diz em Deuteronômio 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Para que você entenda essa verdade para a sua casa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado onde? Aqui na igreja, na escolinha bíblica, junto com as líderes, junto com as professoras. Não, você vai falar da palavra de Deus assentado na tua mesa, na tua casa, dentro do teu quarto, na sua cozinha, na sua sala. Cada cômodo da tua casa tem que ser invadido pelo poder da palavra de Deus. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Mais um. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Mas último, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso aqui é um mandamento de Deus que o judeu tem lá, o menorá, até hoje nas portas, que vale também. Mas para você, para nós, antigamente a gente abria o Salmo 91, deixava aberto. A gente foi tão criticado que agora a gente fechou o Salmo e não tem mais nada aberto. Não tem Bíblia, tem mais nada, né? Mas era melhor o Salmo 91 aberto, que a Bíblia era a Bíblia falante. Era o Salmo 91. Era melhor do que nada. É ou não é? A gente ainda tinha uns quadrinhos na parede que dizia: eu e minha casa servimos ao Senhor. Virou brega, não pode pôr mais.
Tinha outro também. O Senhor é o meu pastor e nada, entre outros, né? Aí hoje, o que a gente tem lá para lembrar que é crente? O que a gente põe nos umbrais da porta? Como a gente lembra aos nossos filhos que somos separados de Deus, que somos de Deus, que somos pertencentes a um Deus todo-poderoso. Não somos deste mundo, gente. Você pode estar até pensando que mas está enganado. Você não é desse mundo, você é filho de Deus. Você está caminhando aqui por um tempo, mas o nosso destino é o céu. Volta ao versículo 5, por favor. Amarás ao Senhor de todo o teu coração. É o primeiro mandamento. Próximo. E precisa conhecer a palavra para que ela entre dentro de você em primeiro lugar. E o 7. E aí sim, quando você tem a palavra, quando você está cheio da palavra, não tem jeito de ficar só para você. Você tem que compartilhar. Porque quando você aprende uma coisa e fica para você, ela morre dentro de você. Mas quando você ensina, quando você relata, quando você compartilha, aquilo torna vida. E a gente precisa ensinar, falar dentro da nossa casa. O poder de Cristo, o poder da ressurreição e a transformação que Deus pode fazer sobre nós, a nossa vida e a nossa casa. Eu termino dizendo, volta lá por favor em 2 Reis, no capítulo 4 e o versículo 7 agora. O 4 e o 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Quando ela obedece o homem de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, quando entra no coração dela, ele ensina aqueles meninos, ela volta lá. Porque isso é muito importante a gente entender isso. Porque às vezes a gente reclama de coisas que um dia nós oramos para ter, né? E quando você ora por uma família, Deus vai te dar um cônjuge em primeiro lugar. Ninguém é perfeito. Então segura aí. Entendeu? Já vai vendo, vai ter dificuldade. Aí você ora: Senhor, eu quero que cresça a minha família. Aí Deus te dá filhos. Porque família tem que ter filhos. Não é verdade? Só 2 é Abraão e Sara esperando a promessa. Mas a família, Deus dá filhos. E quando Deus vai acrescentando essas coisas, os problemas vão aumentando. Ou você pensa que é maionese? Não, não é. Mas uma coisa interessante que eu entendo, que cada vez que Deus te dá um desafio, cada vez que você, ou melhor, cada vez que você pede alguma coisa a Deus, Ele te dá um desafio. Porque essa mulher, talvez ela chegou lá no profeta e ela queria o quê, gente? Queria dinheiro para pagar. Dinheiro se paga, dívida se paga com o quê? Com dinheiro. A pessoa vem na igreja e fala: me dá um dinheiro. Não, você vai ter um desafio. Limpa primeiro, faz alguma coisa, depois você vai ter, né? Então toda vez que você leva a Deus um problema, que você pede a Deus alguma coisa, Ele vai te dar um desafio. Então se você pedir um casamento, Ele vai te dar um homem bem cheio de desafio. Fala: eu sou forte, Senhor, eu aguento. Aí você quer uma família maior, Ele vai te dar um filho. Para quê? Para você criar essa criança, para você ensinar. Aí um tá pouco, aí Deus te dá outro. Ah, Senhor, 2 é pouco, eu quero mais. Aí Deus vai te dar 2, 3. Quantos tem 5 aí? Ninguém? Ah, tem ali um bem-aventurado. Aí Deus te dá 5. Fala: meu filho, você aguenta os desafios na sua vida, você já venceu todos. Mais um. E você vai o quê? Você vai crescendo, amadurecendo, confiando mais em Deus. Essa é a palavra de Deus para você. A gente pensa ao contrário, né? Oh, meu Deus, só nasci para sofrer. Minha vida é um sofrimento. Mais um filho, Jesus. Oh, meu Deus, não criei nem 3, agora mais 4. Não, querido. Se Deus te deu um cobertor, Ele vai te dar mais um. Se você está dando comida a 5, vai dar para 6. Confia em Deus, você precisa confiar. Tirar os olhos do natural e começar a enxergar. Se Deus te falou,
Pastora, mas é tão pouquinho. Entrega, confia, agradeça, volta na presença dele, porque essa mulher, ela volta ao homem de Deus, e ela diz: o que eu faço agora? Vende o ouro, vende o azeite, porque era algo naquela época que era de muita valia, era de muita validade, e você vai pagar a dívida, e você vai viver o resto da sua vida com esse suprimento. Há uma diferença. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Não deixe que o teu pensamento seja pensamentos iguais aos do mundo. Quando nós estamos em Deus, nós conseguimos vencer para nós e ainda ajudar o outro, e ainda levantar o outro e dizer: olha, eu caminho junto com você, eu vou te ajudar a andar mais um pouquinho, porque aquilo que Deus faz não é só para você, mas é para você compartilhar durante toda a tua vida. Deus me abençoou lá em 1900 e nada, mas agora, olha, não. O mesmo Deus que fez lá, Ele pode fazer de novo. E Ele quer fazer de novo. E Ele pode fazer de novo. Ela volta para agradecer. Eu entendo isso. Porque isso é muito importante para Deus. O agradecimento. Quando Jesus estava caminhando, indo para Jericó, Ele encontra 10 leprosos. E aqueles leprosos saem correndo atrás de Jesus, e eles dizem: Jesus, Jesus, cura-nos, Jesus. E todo aquele que clama a Jesus, todo aquele que vai a Jesus, de maneira nenhuma vai sair da presença dele sem aquilo que ele pediu. E Jesus vai, cura aqueles leprosos e diz: olha, vai lá no sacerdote. E eles foram, estavam todos curados, e apenas um volta. E Jesus, quando olha aquele homem, ele diz a ele: o que aconteceu com os outros? Por que só você que voltou para agradecer? Porque às vezes nós somos muito bons em pedir, mas para voltar para agradecer, às vezes a gente é tão resistente, às vezes a gente é tão duro para voltar e agradecer a Deus, que parece que muitas vezes Ele não existe. Ele só existe quando a gente está enfrentando um assalto, ou uma coisa muito ruim, ou uma enfermidade, ou alguma coisa muito difícil. Aí você diz: Deus, vem me socorrer. Mas todo dia Deus tem um socorro, e todo dia Ele quer que nós invocamos o seu nome, porque um dia você vai voltar para Ele. Nós viemos dele e nós vamos voltar para ele. E quando Jesus, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, ele já sabia aquilo que nós passaríamos, ele já sabia quem nós seríamos aqui na vida e nessa terra, e mesmo assim ele nos amou, mesmo assim ele entregou a sua vida. Nós desprezávamos ele, nós estávamos enganados a respeito dele, muitos de nós cuspíamos nele através dos nossos atos. Mesmo assim ele nos amou e entregou a sua vida por amor às nossas vidas. E às vezes a gente não quer vir nem no culto, nem na igreja. Eu estou cansado, eu não posso ir na igreja. Imagina ficar de pé na igreja de novo, levantando a mão, tocar de novo. Eu tenho minha vida. Eu vi isso esses dias. Eu tenho minha vida, eu tenho o que fazer. Ok, a sua vida é sua vida. Só que as coisas de Deus também, tudo que a gente faz, tudo tem o seu preço. E nós precisamos prestar muita atenção naquilo que a gente faz, porque as nossas decisões Deus leva muito em conta. Não é só aquilo que a gente faz na igreja, porque aquilo que a gente faz aqui no altar todo mundo está vendo, mas aquilo que a gente faz lá fora Deus também está levando em consideração. Deus não está me vendo.
Ninguém está me vendo, o pastor não está me vendo, meu líder não está me vendo, mas Deus está. E Ele quer que você tenha um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Gente, tudo não vai passar. E em breve nós não vamos estar mais aqui. E eu fico pensando, quantos de nós, quando chegarmos diante do Cordeiro, diante de Deus, que não está longe, nos arrependeremos de tudo aquilo que nós fizemos que não deveríamos ter feito, ou de tudo que poderíamos fazer e não fizemos. Essa semana Deus recolheu mais um querido, o esposo da Paula, bispo, que está ali, nossa querida, que está intercedendo ali forte, firme. Que Deus te abençoe, Paula. Nossa intercessão, nossa oração pela sua vida. O esposo dela faleceu essa semana. E ontem eu me encontrei com uma amiga e ela disse: pastora, fulano de tal faleceu também, quarta-feira. Com o mesmo, estava trabalhando, sentado, e Deus recolheu. Porque a gente não sabe o dia do amanhã. E às vezes a pessoa vai fazendo. Não confunda injustiça com longanimidade. Porque você talvez conheça alguém que está pecando, está na igreja, está no altar, está fazendo o que quer da vida. Ah, pastora, não acontece nada. Deus é bom demais. Não confunda longanimidade. Deus é longânimo, mas Ele tem justiça em seu nome. O nome de Deus é justiça. Não confunda as coisas de Deus, porque às vezes a gente fica confundindo. Ah, não estou nem aí, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero. Não faça isso. Deus é longânimo, mas Ele é um Deus de justiça e de graça. Que o nosso caminho seja restaurado hoje. E eu quero orar com você nessa hora. Se você puder ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração de entrega. A mulher voltou lá para agradecer. E eu quero te convidar a pôr diante do altar de Deus, a colocar, a fazer a tua entrega e dizer: Senhor, aqui está o meu problema. Eu sei que eu tenho que resolver. Senhor, aqui está a minha vida. O que eu preciso fazer? Não fica falando: Deus, vem, faz. O que eu preciso fazer? Porque Ele vai fazer. Ele vai te dizer a estratégia que você deve andar por ela. E quando você faz isso, quando a tua fé te leva a resolver essas coisas, a fé, ela sempre vai trazer a recompensa para você. Deus quer restaurar a nossa vida em família. Deus quer restaurar a nossa vida financeira. Deus quer restaurar áreas da sua vida em que você precisa de restauração. Sabe o que é restauração? É quando você tem alguma coisa que se perdeu, ou que se desfez pelo tempo, que se quebrou, ou que se deteriorou-se, e você precisa de reconstituir. Se você precisa de uma reconstituição na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua família, na sua vida familiar, eu quero orar com você. Deus quer restituir, porque às vezes a gente está igual aqueles meninos. Eu vou trocar de mãe, porque essa mãe não me serve. Eu vou trocar de família, porque essa daqui também já era. Não faça isso, porque foi Deus quem te deu. Zele, procure a estratégia certa para a restauração, para a cura, porque Ele tem. Se nós ouvíssemos mais a Deus, nós seríamos muito mais curados. E a ferramenta que Ele te dá aqui hoje é que você prepare, a partir de hoje, a partir de agora, dentro da tua casa, uma atmosfera para que Ele venha trazer um milagre novo. Que você entre lá hoje, que aquela luz que está tão tensa, tão escura, ela venha se acender de novo.
que a chama do primeiro amor, marido para com sua esposa, esposa para com seu marido, ela essa chama volte a existir de novo. Que o amor e a graça e a paciência para com teus filhos, para com teu lar e os teus amados renasça, venha ser restaurada em nome de Jesus. Que você saia daqui pronto para esse momento que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus.